Meu encargo, então, irmãos, nessa noite, nós meditarmos nesse texto da palavra, um texto muito conhecido, né? Fala da videira, dos ramos, é um texto simples também, né? Ele, de uma certa forma, é de fácil compreensão, né? E com certeza eu não vou trazer nada de novidade, né? Mas a minha oração é que o Senhor possa, nessa noite, revelar-se para nós, né? Que nós realmente possamos enxergar quem é o nosso Senhor e onde nós estamos, né? E eu queria pedir, então, para que os irmãos, a igreja, pudessem... Nós vamos ler, então, João 15, do 1 até o 17, e a minha sugestão é que nós leiamos esse texto, né, embora seja bem conhecido, e eu queria convidar os irmãos para lerem. De que forma? Cada irmão que tiver liberdade, né, leia 1, 2 versículos, 3 versículos, quanto quiser, né? Mas eu vou pedir para que aquele irmão que for, ou irmão ou irmã que for ler, né, se você pudesse levantar e ler alto, para que todos possam ouvir, né? Aí você terminou de ler a tua parte, você senta, um outro irmão levanta. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, vamos ler, né, esse texto de 1 até o 17, e eu conto, então, com a participação dos irmãos, para que a gente possa ler, então, esse texto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como vos amo. Não Ninguém existe. tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vós coloquei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo o que pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai, nessa noite, nossa oração é para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos conhecê-lo plenamente, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e o nosso coração, para que o Senhor mesmo seja glorificado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, como eu já falei, ele é um texto bastante conhecido, né? E
a ênfase dessa passagem, ela está em cima de frutificar, né? Então, basicamente, a gente pode resumir esse texto, né, dizendo que ele trata do frutificar pelo habitar na videira, né? Então, nós temos a videira, nós temos o agricultor, né, aquele que cuida da videira, e nós temos os frutos, né? E só para a gente ver que o fruto é uma questão muito proeminente, né? Vamos lá para o versículo 2, né? O versículo 2 já fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, né? Então a gente vê fruto e mais fruto. O versículo 5, né? O Senhor fala também: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E finalmente no verso 16, né, o Senhor fala: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então a ênfase dessa passagem, irmãos, é frutificar, né? É isso que o Senhor está querendo transmitir para nós nesse texto, né? E eu vou só lembrar um pouquinho da semana passada, né? Porque eu falei, olha, eu queria falar de João 15, mas comecei a falar de João 14, né? Então por que eu falei de João 14 para depois falar de João 15, né? João 15, lá no João 14, né, só ler de novo alguns versículos, verso 2 e verso 3. Né? O principal ponto que a gente tocou a semana passada é essa questão de, o finalzinho do verso 2, né, o Senhor dizendo aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar. O Senhor dizendo aos seus discípulos que Ele iria preparar lugar para eles, né, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E o que nós dissemos a semana passada, então, é que Jesus estava indo para o Pai. E o preparar-vos lugar, nada mais era do que toda a obra que o Senhor Jesus fez para que nós pudéssemos habitar no Pai. Então, irmãos, nós terminamos, vamos dizer assim, o capítulo 14 com uma certeza: se você é um filho de Deus, se você crê no Senhor Jesus, se você é nascido de novo, você está no Pai, hoje. O Senhor não nos foi preparar lugar para um dia nós habitarmos no céu, mesmo que a gente vá para o céu, né? Nesse texto, o Senhor vai nos preparar lugar para que nós possamos habitar no Pai. E se você é um filho de Deus, você hoje está no Pai. Então, essa foi a mensagem, né, que a gente falou um pouco na semana passada, né? E, embora pareça simples, né, exigiu do Senhor todo o processo que Ele passou de morte, ressurreição, o retorno dele como o Espírito Santo, para que isso fosse possível. Porque quando o Senhor Jesus foi aos céus, Ele nos levou junto com Ele. Então não foi uma coisa pequena, foi toda a obra do Senhor de redenção, de justificação, para que nós pudéssemos ser gerados e para que nós pudéssemos hoje fazermos parte, estarmos incluídos na comunhão com a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E isso, irmãos, não é uma coisa pequena, né? Porque se nós pensarmos de onde nós saímos e quem nós éramos, né? O Pai nos aceitar na comunhão com Ele, irmãos, é algo grandioso.
é algo que não é concebível por nós. Ele fez isso. Pela sua graça, pelo seu amor. Nós não tivemos participação nenhuma. O Filho fez isso por nós e é nosso, pela fé e pela graça do Senhor Jesus na nossa vida. Então, João 14, nós estamos no Pai. Agora, João 15 fala de fruto. Então eu diria, irmãos, que João 14 é para João 15. De nada adianta nós estarmos no Pai se não produzirmos fruto. Mas, irmãos, nós não conseguimos produzir fruto se nós não soubermos onde nós estamos, qual a posição que nós temos diante de Deus. Por isso é importante nós vermos que nós estamos no Pai, escondidos nele. Então essa figura, esse esqueminha aí, vamos ler aquele verso lá de João 14, verso 20, que ela fala mais ou menos o que está aí, né? João 14, 20, fala, naquele dia, irmãos, depois que o Senhor tivesse morto, ressuscitado, e que ele tivesse voltado aos seus discípulos. Nesse momento aqui ainda não, né? Mas hoje nós temos essa vantagem, vamos dizer assim, que nós estamos já há um bom tempo depois que isso ocorreu, nós podemos olhar para trás e compreendermos aquilo que o Senhor fez, né? Por isso que o Senhor fala, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus está no Pai e nós estamos no Filho. Logicamente, nós estamos no Pai. Essa é a nossa posição, irmãos, que ela veio a nós pela graça do Senhor e pelo amor dele por nós. Nem eu, nem você colaboramos em nada para que isso seja uma realidade. E é por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, irmãos, nossa posição eterna. Nós podemos ter essa segurança de que nós estamos no Pai eternamente, porque é uma obra dele. Ele realizou. Ele fez. Por isso nós estamos nele eternamente. Essa é a nossa posição. Então nós somos colocados no Pai para quê? Então é aí que entra João capítulo 15, né? Porque aí a ênfase é fruto. Nós só frutificamos se nós tivermos passado por João 14. Tivermos tido a experiência do novo nascimento, nascermos de novo, aí nós podemos produzir fruto, né? Então João 14 torna possível João 15. E só podemos ter a realidade de João 15 passando por João 14. Mas por outro lado também, né? Sem João 14, João 15 fica vazio. Mas o alvo, irmãos, se nós somos colocados no Pai, é para que nós produzamos fruto. Algumas semanas atrás, o irmão Hélio compartilhou algo nesse mesmo sentido, né? Falando da parábola do semeador, né? Falando de produzir fruto, a 30, a 60 e a 100 por um, né? Vai na mesma linha. Nós só produzimos fruto, irmãos, se nós estivermos numa relação correta com o Senhor. E é disso que trata João 15, um relacionamento com o Senhor, para que nós, como ramos, possamos produzir fruto. Então, João 15 é uma figura. O Ricardo falou hoje de manhã, né, sobre uma figura também, na reunião da manhã. Ele falou lá da figura do aprisco, né, do pastor, da porta, e ele falou também que o Senhor, com uma certa frequência, né, ele usava ilustrações para que nós pudéssemos entender um pouco mais, talvez, aquilo que ele quisesse estar falando e transmitindo para nós, né. Então, de manhã a gente viu que o Senhor fala, eu sou a porta. Né? Não que o Senhor é a porta física, né, mas ele usa.
E aqui em João 15 a gente vê a mesma coisa. O Senhor, ele fala, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Então, ele usa dessa mesma ferramenta, vamos dizer assim, né, para poder transmitir alguma coisa. Provavelmente até, estou aqui conjecturando, né, ele estava lá com seus discípulos, depois deles terem passado pela ceia, não sei se ele, a caminho, né, eles podem ter passado por uma vide, né, e falou, olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Né? Então, o que eu gostaria é de gastarmos um pouco de tempo, então, vendo alguns aspectos, né, dessa figura que o Senhor trata nesse texto, então. Então, para quem não conhece um pé de uva, né, não sei se todo mundo já viu, mas a videira é uma árvore bastante interessante, né? E quando a gente vê uma parreira, né, ou uma videira sem fruto, é a coisa mais sem graça, né? Porque normalmente ela está seca, tem galhos retorcidos, né? A gente fala, ela está pelada, né? Mas que diferença é quando a videira está carregada de cachos de uva como essa, né? É o que o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira. Né? O Senhor coloca essa outra palavrinha na frente, eu sou a videira verdadeira. Né? O que será que o Senhor quis dizer com videira verdadeira? Né? Ele continua então, vós os ramos, né? A gente vê que os frutos estão nos ramos, né? E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então esse é o alvo de João 15, é isso aqui, ó, é fruto. Né? Fruto para a gente olhar e falar, puxa, que coisa bonita. E a palavra fala que é para a glória do Pai. E é isso que o Senhor espera da videira. É isso que o Senhor espera dos ramos. Né? Se a gente retornar um pouquinho, o Senhor Jesus, quando estava andando, caminhando, ele foi para uma figueira, né, cheia de folhas, né, ele provavelmente estava com fome, ele foi lá para encontrar algo para comer, e ele chegou lá, só tinha folha, não tinha fruto. Né, e ele não pôde então se alimentar. Né, e a palavra diz que ele amaldiçoou aquela figueira. Né, e ela morreu. Né. O Senhor está procurando em nós frutos. Então isso é uma realidade para nós. Né. Então, vamos ver essa questão da videira. Né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. João 15, versículo 1. Então, as perguntas, né, eu gosto de fazer isso, os irmãos me suportem. Né? Por que essa figura e o que o Senhor quis dizer com essa afirmação? E eu fiquei, né, pensando, considerando diante do Senhor, né, e algumas coisas vieram à minha, né, à minha mente. Né, e por que eu quero me deter um pouco nessa questão? Porque às vezes a gente passa muito rápido por algumas coisas e a gente não percebe aquilo que o Senhor está querendo mostrar para nós. Né? Então, inicialmente o Senhor usa a figura da videira. Né? Se nós formos ver a videira na Bíblia, ela é usada, e quando eu falo videira, por consequência vem a uva e vem o vinho também, porque são os produtos da videira. Né? E eu coloquei aqui alguns das figuras, ou daquilo que o Senhor, ou que a Bíblia simbolizou através, ou usando vinho, ou usando uva, ou usando a videira. Né? Tem mais, mas é só para dar um pouco a abrangência disso. Né? Então, tanto videira como a uva como o vinho foram usados várias vezes na Bíblia. Né? Então, pensando lá, por exemplo, Números 13, 23 é quando
os espias, né, foram para a terra de Canaã e lá encontraram um cacho de uva ou uma videira, né? Eu não sei qual o tamanho da videira, mas fala que o cacho de uva, né, eles tiveram que carregar em 2, né? Eles colheram lá então aquele cacho, imagino que eles colocaram uma vara, penduraram aquele cacho na vara, e, né, um na frente e outro atrás, e vamos carregando, e levaram para o povo de Israel para mostrar para eles o que é que tem naquela terra que emana leite e mel, que foi prometida pelo Senhor. E que simbolizava, aquele cacho simbolizava o quê? As riquezas daquela terra. Lá tem vides, tem figueiras, tem romeiras, tem oliveiras, terra que emana leite, que emana mel, né? Deuteronômio 8 fala, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, né? Terra de trigo, cevada, né? Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Então o Senhor, através da sua palavra, ele usou essa figura em outras ocasiões, né? Salmo 80, né, verso 8, fala também que o Senhor trouxe uma videira lá do Egito e plantou, simbolizando o quê? O seu povo. O povo de Deus, no Velho Testamento, né, ele era simbolizado por essa videira, né? A gente vê em Salmo 104, em Eclesiastes 10, né, esses 2 textos, já fala a respeito do vinho, né? Dizendo que o vinho, muitas vezes então o vinho, ele é um sinal do quê? De alegria, gozo, né? Dizendo que o vinho é a alegria dos homens, né? Nós bebemos vinho para nos alegrarmos, né? Para termos gozo nessa terra, né? E, finalmente, então, Mateus 9:17, é um texto que o Senhor fala que não se põe vinho novo em odre velho, mas vinho novo é para ser colocado em odres novos, querendo simbolizar o quê? A nova aliança que nós temos agora no Senhor. Então, só para dar alguns passos, né? Porque tudo isso são simbolismos, e que o Senhor, de certa forma, quando ele falou, eu sou a videira verdadeira, ele disse, tudo isso eram sombras. Todas essas coisas são símbolos, porque a realidade disso tudo sou eu. Eu sou o verdadeiro prazer dos homens. Eu sou a verdadeira vida. Eu sou onde o Pai habita. Eu sou onde o Pai tem prazer. Eu sou todas as riquezas. Toda a terra de Canaã, com todas aquelas riquezas, a terra que emana leite e mel, é figura. Eu sou a realidade. Eu sou a realidade de todas as coisas. Por isso que está ali escrito, olha, Cristo é a realidade, é a essência de tudo que é espiritual. Tem até um livro, né? O Ricardo andou distribuindo esse livro esse tempo atrás, né? Com esse título, Cristo é a essência de tudo que é espiritual. Irmãos, tudo que é espiritual tem em Cristo a sua realidade. Então, de uma certa forma, irmãos, nós percebemos muito mais as coisas concretas, né? Nós temos a tendência de ver, puxa, eu estou vendo uma videira, aquilo para mim é concreto, né? É mais palpável. Mas aquela videira, ela não é real. Ela é figura, porque o real é Cristo. Então o Senhor está falando, eu sou a videira verdadeira, eu sou o conteúdo, eu sou a essência, eu sou a realidade de tudo aquilo que é espiritual na vida de vocês. Vou mandar mais um pouquinho. Eu vou dar mais um passinho nisso, né? Eu quero ir um pouco mais, quem sabe a gente consiga apalpar um pouco mais isso que o Senhor está querendo dizer quando ele diz que ele é videira verdadeira, né? Então vamos lá, um pouquinho lá para Gênesis, né? Lá no comecinho da Bíblia, quando o Senhor fala da criação, e ele fala que ao longo do passar dos dias ele vai criando diversas etapas de vida.
né? Ele faz lá a separação entre as águas de cima e as águas de baixo, ele separa a terra das águas e começa a criar vida na terra. Primeiro, um nível de vida mais baixo, vamos dizer assim, a relva. Aí ele vai criando, né, peixes no mar, vai criando as aves nos céus, ele cria os animais selváticos e, por último, ele cria o homem. Né? Então, o Senhor criando vida, né, o Senhor ordenando a sua criação. Né? E a gente vê que João ele fala muito sobre vida, ele fala sobre amor, ele fala sobre luz. E lá no início, né, a vida que o Senhor colocou, ele fez tudo isso, mas ele colocou isso num ambiente. Então, uma palavra talvez que possa nos ajudar nessa questão de compreendermos aquilo que o Senhor quis dizer quando ele fala que eu sou a videira verdadeira, né? A gente pode, por assim dizer, que o Senhor está falando, olha, eu sou o ambiente no qual tudo isso foi criado. O Senhor colocou todas essas formas de vida ali no Jardim do Éden e elas interagiam. Porque, irmãos, uma das características da vida é que ela é interdependente. Não existe vida que viva sozinha. Então, vamos usar um termo técnico aqui, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Não sei se já passou. Os mais jovens aí, quando eu estudava, existia lá um termo chamado ecossistema. Né? Ecossistema é um ambiente, uma atmosfera na qual os organismos que vivem ali, eles interagem. Então, é fácil a gente pensar. Né? Vamos pensar num passarinho que vive aqui na região, né? Aqui no lago. Ele não vive sozinho. Para ele comer, ele tem que ter alguma árvore que dê algum fruto para ele poder comer. Ou então tem passarinho que come peixe ali no lago, né? Ele tem que ter peixe no lago para ele poder comer. Ele interage com esse ambiente. Né? Onde que eu quero chegar com isso? É que essa vida que o Senhor criou, esse ambiente no qual o Senhor colocou a vida, também, irmãos, é uma figura. Pensem no nosso Senhor Jesus como o ambiente no qual nós vivemos. Eu me lembro de um texto lá em Atos, acho que ele está aqui na frente, lá, Atos 17, 28. Vamos ler esse texto. Quando Paulo, lá em Atenas, ele fala lá com aqueles filósofos, aquelas pessoas lá de Atenas. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, lendo esse texto, irmãos, eu tenho essa impressão. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Quando eu estou aqui na frente, irmãos, eu estou respirando. Eu posso dizer, o Senhor é o ar que eu estou respirando. Eu posso falar, não, o ar é uma coisa concreta, né? Mas espiritualmente, irmãos, será que nós já pensamos que a realidade do Senhor Jesus para nós é como isso? O Senhor é o ar que nós respiramos, Ele é o meio onde nós nos movemos, Ele é o ambiente no qual nós nos relacionamos. Então, quando o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, tentem imaginar um pouquinho, você é um raminho daquela videira, em Cristo, e tendo o Pai como o agricultor. Tudo nesse ambiente é governado
e é suprido pelo Pai. O Pai planta, o Pai dá água, o Pai aduba, o Pai poda, o Pai faz todas as coisas. Nesse ambiente existe o sol para dar energia, para que tudo isso se transforme depois em fruto. Espiritualmente, irmãos, é isso que acontece conosco. Então, se por um lado João 14 nos mostra que nós estamos no Pai, João 15 fala que nós somos ramos da videira. Essa videira que é a videira verdadeira, na qual nós estamos inseridos e que temos todo o suprimento que nós precisamos. Nós temos água, nós temos nutrientes, nós temos sol, nós temos proteção, nós temos... Quando vem uma doencinha, o pai vem lá e passa um produto para nos curar daquela doença. Se vem uma praga comer a folhinha, ele passa lá outro produto para poder nos guardar. Nós estamos nesse ambiente espiritual, irmãos, em que estamos na videira, com o Pai sendo o agricultor. Essa é a realidade, irmãos. E quando o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira, dentre muitas coisas que eu acho que nós podemos tirar, essa eu acho que é uma. Ele é o nosso suprimento, Ele é a nossa fonte, Ele é tudo aquilo que nós precisamos para que o fruto seja produzido em nós. Então, essa figura, né, eu estou colocando ali que esse estarmos na videira necessitou de todo o Novo Testamento para que isso pudesse ser mais apalpado por nós, né? E traduzindo, e talvez nas palavras de Paulo, né, João 15, ele fala, talvez bem mais curto, né, ele fala, em Cristo. Quantas vezes nós temos esse termo no Novo Testamento dito em Cristo? Então a gente pode dizer que João 15 foi expandido em todas as epístolas nessa frase, em Cristo, né? Então o que nós temos em Cristo, irmãos? Eu só coloquei algumas ali. Nós temos a redenção. Em Cristo nós somos chamados. Em Cristo nós somos reconciliados. Nós somos batizados em Cristo. Em Cristo nós morremos para o pecado. Em Cristo nós vivemos para Deus. Em Cristo nós somos santificados. Em Cristo nós somos enriquecidos em tudo. Nós somos conduzidos vitoriosamente. Em Cristo o véu foi retirado. Em Cristo nós recebemos as bênçãos de Abraão. E em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele é o sim, Ele é o amém. Então, irmãos, isso é, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Onde nós estamos, irmãos? Em Cristo. É em Cristo que nós temos toda essa realidade. Em Cristo que tudo isso está à nossa disposição e é em Cristo que tudo isso é prático na nossa vida, né? Então, de novo aqui, né? O Filho está no Pai e nós estamos em Cristo com todas essas realidades. Outra coisa é que isso também não é algo para o futuro, né? Nós somos um com a videira. Não seremos no futuro. Novamente, isso é uma obra do Pai e do Filho. Quer você sinta ou não, se você é um filho, você é um ramo na videira. Quer eu sinta, quer eu não sinta, eu sou um ramo na videira, porque Ele, nós não lemos que não fostes vós que me escolhestes a mim? Eu vos escolhi e vos destinei para que vocês deem
fruto. É uma obra do Senhor. Né? Então, João 15 fala de um relacionamento de vida e de amor. Importante essas duas palavras. Produzindo fruto para a glória do Pai. Agora, vamos descer do céu para a terra. É muito bom nós falarmos disso. Né? Nós vemos essas realidades, mas e a nossa vida? A gente pode perguntar, e daí? Né? O que eu faço com isso? E agora, Senhor? Porque ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que der fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Né? Então tem uma coisinha que a gente costuma chamar aqui de verdade objetiva e verdade subjetiva, irmãos. Essas verdades que eu compartilhei com os irmãos, elas, não é que elas não são importantes, é muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa visão, que nós saibamos aquilo que o Senhor fez por nós e qual é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós estamos no Pai e a nossa realidade é que nós somos ramos na videira, nós somos parte do Senhor, nós estamos unidos a Ele, quer você sinta, quer você não sinta. Se você crê no Senhor, se você é um filho de Deus, você tem essa posição. Sim, sentindo ou não sentindo. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos ser enganados, né? E começarmos a pensar, Senhor, me ensina a permanecer na videira. Eu quero estar, eu não estou na videira. Não, você está na videira. A questão é se eu estou produzindo fruto ou não. Porque o Senhor fala, todo aquele que estando em mim não produz fruto. Então não é uma questão de que aquele ramo não está. Ele fala, estando em mim não produz fruto. É possível estar nele, mas não produzir fruto. Aí ele corta. Então, na prática, como que é isso? Né? É o que às vezes a gente... puxa, legal isso aí, mas e aí, na prática? Né? Porque o que o Senhor quer é fruto. O que o Senhor olha, o que Ele vem buscar, né? Não na sua segunda vinda, mas quando Ele vem a nós, Ele quer fruto. Né? Então, a verdade objetiva é essa revelação. Tem uma história eu acho que foi de Hudson Taylor, quando ele foi para a China, para pregar o evangelho para os chineses. Ele começou a viver lá no meio dos chineses, né, para pregar o evangelho, e ele pregava o evangelho e tal, mas ele não via fruto do seu trabalho. Né? A coisa parece que não acontecia, e ele orava, e ele pedia, ele falava, Senhor, se eu tiver identificado contigo, se eu for um contigo, Senhor, aí vai ter resultado. E ele orava, Senhor, me faz um contigo, Senhor, me mostra, né? E aí ele orava, ele pedia, e aí ele falava, não, mas não está dando certo, aí não, mas está faltando o quê? Está faltando fé, então eu tenho que ter fé, e quanto mais ele pedia fé, menos fé ele tinha. Né? Até que um dia ele disse que foi ler João 15. E quando ele leu João 15, parece que os olhos dele foi aberto, e ele falou, mas eu já estou na videira. Eu não preciso pedir para estar, eu já estou, o Senhor me colocou lá. Então a verdade objetiva, irmãos, ela é importante que nós saibamos e que nós tenhamos a revelação do Senhor, que o Senhor faz cair as escamas dos nossos olhos e a gente possa falar, Senhor, eu estou vendo. Que bênção. Mas isso tem que ser agora prático na minha vida, e é o que a gente chama então de verdade subjetiva. É quando eu pego essa verdade que é objetiva, que é uma coisa ainda fora de mim, mas que é importante, e eu aplico isso na minha vida, e isso começa a gerar frutos na minha vida. Então,
a forma de nós produzirmos fruto é que essa verdade que o Senhor traz para nós, ela tem que ser aplicada. Ela tem que ser praticada na nossa vida para que o Senhor possa caminhar conosco, né? Então a nossa união com Cristo, irmãos, é eterna. Nós estamos unidos ao Senhor por toda a eternidade. Você crê nisso? Irmãos, que segurança, nós estamos unidos, o Senhor nos colocou ali. E dali nós não vamos sair. Mas a nossa comunhão com o Senhor, essa pode variar. O que acontece com um ser vivo dentro de um ecossistema se ele perder a interação com o meio que ele vive? Morre. Nós estamos em Cristo. Mas se eu não tiver comunhão, se eu não interagir com esse meu Senhor, eu morro espiritualmente. Por isso que todo ramo que estando em mim, está unido a mim, não der fruto, o Pai corta. Então, irmãos, João 15 fala de união e fala de comunhão com Cristo. E aqui na nossa versão, né, a palavra usada é permanecer. Né, todo aquele que permanece em mim. Então, se a gente for lá para o versículo... deixa eu voltar que eu estou em Atos. Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esse termo permanecer aqui na versão inglesa, né, a King James, usa a palavra abide, né, que na verdade é habitar. Fazer moradia em. Fazer o seu lar em. Então o Senhor está falando, olha, se você, todo aquele que não faz morada em mim, né, ou se você faz morada em mim, eu faço morada em você. E fazer moradia é diferente da gente ficar num hotel. Os irmãos que viajam muito, eu viajo, né, eu sei o que é vida de hotel. Né. Eu vou para o hotel quando eu preciso. Quando eu não preciso, bye bye hotel. Né. Eu quero mais é ficar em casa. E, na verdade, essa figura está falando disso, olha. Fazer morada. Faça o teu lar no Senhor. Habitar nele dia a dia. É no nosso lar que nós habitamos, é no nosso lar que nós passamos o nosso dia a dia. E a pergunta é, temos feito do Senhor o nosso lar, onde nós nos relacionamos nele, com ele, no dia a dia? Porque as coisas para nós, às vezes, elas se tornam tão automáticas, irmãos, porque você não esquece de respirar, você não esquece de comer, né? Todo dia. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu parar de respirar, eu morro, mas eu não preciso pensar muito nisso, né? Mas a nossa realidade, irmãos, em João 15, tem que ser essa. Habitar nele dia a dia e fazer no Senhor o nosso lar, o nosso lugar de habitação, o nosso lugar de permanência, o nosso lugar de moradia. Porque aí, né, aqui o Senhor falou, olha, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Ele dá uma invertida aqui, né? Agora é a vez de vocês. Eu já coloquei cada um de vocês na videira, vocês são ramos. Mas agora, você tem que permanecer, você tem que habitar em mim. Aí, eu habitarei em vós. Né?
E ele enfatiza mais uma vez aqui, né? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós temos uma séria tendência de fazermos, né? Ou nós somos dados a extremos, né? Ou às vezes a gente fala, não faço nada, cansei, né? Não faço mais nada, né? Ou então a gente quer fazer tudo, né? E o Senhor fala, mais uma vez ele lembra, de uma certa forma, aqui também ele falou, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês não são, vocês são ramos. Então, se você quiser produzir fruto, não é você que produz. O poder da produção do fruto não está no ramo, o poder da produção do fruto está na videira. O Senhor fala, eu sou a videira, Ele é a raiz, Ele é o tronco, Ele é os ramos, Ele é tudo. Se você quer produzir fruto, permaneça em mim, e o fruto vem. Mas a nossa parte é fazer a nossa moradia nele. E é uma relação, então, irmãos, de vida, porque é uma relação orgânica. A videira é aquilo, se o ramo está ali e ele tem comunicação, se ele tem comunhão com a videira, vem seiva de um lado para outro, né? As folhas absorvem a energia do sol, e tudo aquilo é transformado quando, assim, toda a energia, todo o alimento, todo o suprimento vem para a videira, vem para os ramos, e aí, irmãos, não tem jeito. O fruto aparece. Então, o fruto, irmãos, é uma consequência da vida que está ali, borbulhando e que não tem para onde sair. De repente, então, puf, surge um fruto. É assim. Tudo aquilo que nós metabolizamos, tudo aquilo que nós desfrutamos, tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós bebemos, tudo aquilo que nós conversamos com o nosso Senhor, vai passando, passando, até que o fruto aparece. Esse é o nosso papel. É isso que nós precisamos, né? Então, por um lado, é uma relação de vida. Mas, por outro lado, irmãos, também é uma relação de amor, né? Vamos ler esse texto, versículo 9 e versículo 10 do capítulo 15. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quantas vezes nós falamos e nos referimos ao Senhor, e nós oramos a Ele dizendo, Senhor, o Senhor é o amado da nossa alma. Senhor, quão amável é o Senhor. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Um dia na tua casa, Senhor, é melhor do que 1000 dias fora. É um desejo de estar diante do Senhor. É uma relação de vida, mas é uma relação de amor. O quanto eu amo o Senhor, né? Nós cantamos, acho que hoje de manhã, né? Quem tem o eu no céu? Quem tem o eu no céu? Senão a ti. Ninguém é igual ao Senhor. Se nós temos esse apreço pelo nosso Senhor, é essa relação que nós devemos ter. É disso que fala João 15. É disso que fala, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. É essa relação de vida e de amor com o nosso Senhor que produz fruto em nós. Comunhão, irmãos, gera comunicação. Não tem jeito de ter comunhão se eu não ouço.
o que Deus tem falado para mim. Se eu tenho comunhão com o Senhor. Lá em Gênesis, quando o Senhor criou Adão, a palavra fala que todo final, né, da tarde, na virada do dia, o Senhor ia lá ter comunhão com Adão. Por quê? Primeiramente, é Deus que quer ter comunhão conosco. É Ele que nos procura. É Ele que vem atrás de nós. Mas se eu me fecho para a comunhão com o Senhor, não há caminho. E isso, irmãos, não é uma vez por semana. Isso é dia a dia. Que comunhão eu tenho tido com o meu Pai? Que palavras Ele tem me falado? Que orientações Ele tem me passado? O que Ele tem falado lá dentro de mim? E se eu não tenho tido isso, ou tenho tido isso de uma forma muito esporádica, né? Acho que cabe essa pergunta. O que tem impedido a minha comunhão com o meu Pai, com o meu Senhor? E a gente sabe, irmãos, isso, né, não é novidade para nenhum de nós. Nós sabemos que essas coisas aqui é que fazem barreira entre eu e o meu Pai. Pecados não confessados, amor ao mundo, o meu próprio ego. E se você tem comunhão com o Senhor, você sabe daquilo que eu estou falando, porque eu sei. E se eu deixo que essas coisas se interponham, elas se coloquem entre eu e o Senhor, a seiva da videira deixa de circular para mim, que sou o ramo. Consequência: morro espiritualmente. Irmãos, é essa figura. Eu sou a videira verdadeira. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então aqui essa figura é um pouco diferente daquela outra que eu mostrei, né? Agora vamos lá para João 14, 23. Nós lemos o 14 e 20. Eu vou só ler o 20 de novo. Fala, olha, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora o verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, olha o amor aqui de novo, e viremos para ele e faremos nele morada. Então lá no verso 20, no final também já fala, né, o Senhor em nós, né? Mas aqui o 23 ele fala ainda mais ele e o Pai, né? E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. É isso aqui, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. E aí daí? Mudou? Né? Lá no anterior, o Pai, o Filho dentro do Pai e nós dentro do Filho, escondidos no Filho. Mas agora o Senhor fala, olha, em você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também habitam. E por quê? E daí? Que diferença isso faz? Eu vejo, irmãos, na experiência que, por um lado, é bom eu saber que eu imaginar o Senhor como todo o ambiente, como tudo que eu preciso, como a realidade de tudo que é espiritual, como aquele que é o provedor de tudo, estando à minha volta, por baixo de mim, por cima de mim, do meu lado, na minha frente, atrás. O Senhor, Ele é a realidade de todas as coisas. Mas, por outro lado, irmãos, esse Senhor, Ele está dentro de mim. O Pai fala que Ele, o Filho e, consequentemente, também o Espírito Santo estão dentro de nós. Vamos ver aquele versículozinho que está lá no cantinho, 1 João 2, 27 e 28. O mesmo João, agora na sua epístola. Estou acabando. Quase.
1 João 2, 27 e 28. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Tem mais uma bênção aqui, irmãos, que não é nada diferente do que nós já falamos, mas o Senhor fala aqui, olha, existe uma unção que te ensina todas as coisas, que te fala, Sérgio, para, que me fala, Sérgio, vai, que me fala, Sérgio, está errado, que me fala, Sérgio, isso é pecado, e que eu devo responder a ela, dizendo, sim, Senhor. Eu me dobro a essa unção e sou obediente. Porque ela me ensina todas as coisas. Ela me faz caminhar. Ela me orienta. E isso, irmãos, é no meu dia a dia. É no teu dia a dia. É quando eu estou trabalhando. É quando eu estou me relacionando com a Luísa. Quando eu estou me relacionando com as minhas netas. Com o Isaac. Com os meus amigos. No meu trabalho. Com que frequência o Senhor fala através da sua unção que está dentro de mim. E quantas vezes eu digo sim, Senhor? E quantas vezes eu digo não, Senhor? Mais tarde, amanhã, depois, ainda não. A unção que habita em nós, ela nos ensina. E é por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, fazendo morada lá dentro de nós. Por um lado, o Senhor é tão grandioso, Ele é tão grande, mas por outro lado, Ele é tão humilde e pequeno a ponto de entrar dentro de mim e falar comigo. E me transmitir aquilo que é o Pai. Então, só alguns textos. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas, como esses dois textos falam, nós podemos entristecer o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito. Quando nós não o ouvimos. Quando nós não damos o sim a Ele. Mas, irmãos, o Senhor é fiel. Ele habita em nós. E mesmo que Ele seja contrariado, Ele não nos abandona. Ele pode estar entristecido, mas Ele está em nós. E Ele vai continuar falando. Ele vai continuar levantando situações. Ele vai continuar nos cutucando. Ele vai continuar nos chamando para a comunhão. Por quê? Porque Ele deseja ter comunhão conosco. Ele quer produzir fruto em nós. Então, irmãos, não entristeça o Espírito. Não apague o Espírito. Mesmo que nós fizermos, Ele é fiel. Ele não nos abandona. Então, não faça os seus ouvidos surdos ao Senhor. Ouça e obedeça a unção. Ela nos ensina todas as coisas. Então, haverá fruto.
e o Pai será glorificado. Não é, de novo, o seu esforço, mas é o fluir da vida de Cristo em você e em mim, que produzirá, que formará Cristo em nós. Por que formar Cristo em nós? Às vezes a gente fala, mas o que é fruto? Estava conversando com a Luísa ontem, aí falei, bom, mas o que é fruto? A gente, irmãos, fruto é Cristo em nós. É eu sendo parecido com Cristo e fazendo aquilo que Cristo faz. Porque a única pessoa que dá prazer ao Pai é Cristo. O apóstolo Paulo fala, aos Gálatas, que ele sofria as dores de parto até Cristo ser formado neles. E o Senhor também. O Pai também, eu acho que a cada dia Ele vem nos olhar para ver o quanto de Cristo está sendo formado em nós. O quanto nós estamos sendo parecidos com Ele. Então é só Cristo que agrada ao Pai. E só mais uma última consideração. Que o fruto é para o Pai. Não é para você e nem para mim. Às vezes nós queremos frutos para nós mesmos. Nós queremos frutos para que nós nos sintamos bem, ou para que nós tenhamos alguma glória. O fruto, irmãos, é para o Pai. É para que Ele seja agradado. É para que Ele seja glorificado. Então isso é o que eu creio que o Senhor quer enfatizar nesse texto de João 15. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vós, os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Mas o que produz fruto, Ele o limpa para que produza mais fruto. E que esse fruto permaneça. Nós temos de Deus a unção. E a unção nos ensina todas as coisas. E ela nos orienta, ela nos dirige. Que o Senhor fale no nosso coração. Que Ele revele mais dEle, da pessoa dEle, do suprimento dEle para as nossas vidas. A gente pode ter alguns minutos, de um período de oração. Os irmãos que quiserem estar se dirigindo ao Senhor em oração. Depois a gente, o irmão Thomas tem alguns recados, e aí a gente encerra. Amém.